Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é dessa sensação de, às vezes, de frustração, de cansaço, de sentir o tempo muito acelerado. E algumas vezes a gente não tá dando conta do recado, né, de fazer tudo por causa dessa intensidade com que as coisas vêm acontecendo. E o recado, né, que a gente quer passar hoje é que isso vai passar. Independente do que for, isso vai passar. E se esse tema, você acredita que tem alguém que está precisando de ouvir um pouquinho sobre, compartilha com essas pessoas para poder vir aqui conosco, para poder falar um pouquinho em relação a essa sensação, né? Às vezes essa tristeza, essa angústia, essa vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e que fica se culpando, se cobrando, se julgando. Entender esse estado de presença para aproveitarmos aquilo que a vida está nos proporcionando naquele momento. Isso é também uma maturidade quando nós chegamos a esse entendimento, de entender que nem as coisas ruins serão para sempre, como as boas também são passageiras. Por isso a gente precisa de aproveitar esse momento. Que às vezes nós estamos ali sem conseguir desfrutar daquele momento, das coisas boas, sem entender que aquilo também vai passar. E eu diria também, de além da paciência, ter o acolhimento, ter esse autoacolhimento. Porque nos momentos em que nós estamos vivenciando processos difíceis, processos de dor, é como se aquele momento nunca mais fosse acabar. A intensidade, às vezes, ela é tão forte, ela nos pega, às vezes, até mesmo de surpresa, que às vezes não temos uma estrutura para poder lidar com aquela situação. Por isso que esse trabalho de autoconhecimento, ele é importante. Eu sei da minha potência, eu vou sentir a dor, porque o autoconhecimento, ele não retira a dor, mas ele faz com que eu consiga lidar com ela de melhor forma. Aí eu já trago para cá, né, um ponto que eu aprendi em relação à espiritualidade, que eu gosto de falar muito, em relação às nossas sensibilidades, em relação à nossa intuição. Essa é uma dor que eu tinha e transitei por ela por um longo período até entender que eu tinha algumas visões, algumas premonições de fatos, né? E que eu não podia fazer nada. E eu ficava indignada. Por que eu estou vendo isso? Por que eu estou acessando isso? Depois eu entendi. Quando é uma coisa que vai causar dor, você está tendo a oportunidade de acessar aquela frequência justamente para ter essa preparação para passar por aquele momento de uma forma que seja mais acolhedora, de uma forma que você consiga ficar estabilizada para fazer o que precisa de ser feito. Então, eu fui entendendo, não quer dizer que eu concorde, mas eu fui entendendo, né, essa frequência. Eu fui entendendo por que que isso acontecia. Por isso que o autoconhecimento, quanto mais a gente vai adentrando este campo, melhor fica a nossa estrutura emocional para lidarmos com o imprevisto. Porque nós precisamos de entender que a vida é como é e não como eu pensei que seria. Senão a gente entra no padrão da criança, né? Que acha que vai ser tudo do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, da forma que eu quero, e a gente não aceita as coisas que vão acontecendo. E é bom também dizer que o aceitar não quer dizer que você tenha que estagnar e não fazer um movimento. Não tem nada a ver essa questão de, eu tenho que aceitar tudo agora. Não, não é assim. Eu tenho que aceitar que as coisas são como são. Por exemplo, eu gosto de um trabalho, eu perdi o trabalho. Tá, eu perdi. Mas eu não posso mais trabalhar, eu não posso trabalhar em outro lugar? Posso. Então, primeiro eu aceito que houve aquele movimento dentro do meu campo, dentro da minha energia. Eu vou buscar uma estrutura, eu vou me estabilizar até mesmo para conseguir um outro trabalho. E às vezes, energeticamente, você já precisava sair dali e ficou demorando, ficou postergando. O seu tempo ali venceu, mas você não fez o movimento. Se a gente não faz movimento, o próprio universo vai se encarregar de fazer. E é isso que nós precisamos de estar atento. Às vezes a gente fica na pirraça, querendo permanecer, continuar naquele lugar, com aquela pessoa, naquela relação, naquele trabalho que está nos fazendo mal. E quando nós não fazemos o movimento, o universo se encarrega e ele faz. Por isso que a aceitação não tem nada a ver com estagnação e achar que você não precisa e não deve fazer o movimento. Isso não é a mesma coisa. Aceitar é entender que eu não tenho mais o poder da decisão daquela situação, eu aceito e eu vou me restabelecer para um próximo passo. Eu queria ouvir de vocês aqui se já aconteceu alguma coisa em relação a isso com vocês, a dificuldade de ter essa aceitação, esse entendimento, ou achar que a situação que vocês estão vivenciando nunca vai passar, ou que sempre é assim, porque as nossas palavras, os nossos pensamentos,
e o magnetismo que nós empregamos neles interfere e auxilia muito no nosso próprio processo. Coisa que eu acho legal, interessante e que pode ajudar muitas pessoas quando começarem a vibrar e entender isso verdadeiramente de dentro para fora, é essa questão da mudança que acontece somente comigo mesmo. Eu não tenho o poder de mudar o outro. Aí fala, isso é óbvio. O óbvio, às vezes, precisa de ser dito. Mas, mais do que isso, é começar a observar como está a vibração em seu entorno. Se você sempre está arrumando uma pessoa que está querendo te enganar ou que está querendo te sugar, e isso acontece nas relações afetivas, isso acontece nas relações de trabalho, isso acontece na relação de parceria dentro de casa, não adianta você simplesmente virar as costas e sair. É necessário esse acolhimento, esse entendimento, para que comece a fazer uma análise um pouco mais profunda, qual que está sendo a sua vibração de estar atraindo pessoas que proporcionem essa mesma pegada, né? De abuso. Então, o que adianta se eu vou pensar que isso não tô legal, vou mudar. Mas se você não mudar internamente, você pode mudar de casa, você pode mudar de país, você pode mudar de cidade, você pode mudar do que for, que você vai continuar atraindo essa mesma frequência e vibração. É por isso que nós sempre batemos nessa teclinha do autoconhecimento. No momento em que eu consigo entender o que está acontecendo dentro do meu sistema e o porquê que eu estou atraindo aquele tipo de pessoa, eu já estou começando a jogar uma informação que eu preciso mudar internamente o meu comportamento, internamente a minha vibração, se eu quero sair daquele ciclo repetitivo. Então, mudar somente de ambiente ou de ambiência não vai resolver o problema. Porque se acontecer uma vez, tudo bem, pode acontecer. Aconteceu duas, aconteceu três, aconteceu quatro, preste atenção. Porque você não está conseguindo entender a mensagem que o universo está querendo te passar. Porque às vezes a gente fala muito assim, as pessoas não me respeitam. Aí eu te pergunto, você se respeita? Porque talvez o universo está querendo ali somente te mostrar que você está faltando com respeito consigo mesmo. E está delegando essa sua função para outra pessoa. Então você vai continuar se conectando com pessoas que vão te desrespeitar, porque você não consegue energeticamente impor a sua vibração. Porque quando nós vamos falando de imposição, você não precisa nem de abrir a boca. Somente a sua energia, a sua presença já passa a mensagem que você precisa de passar. Então você não precisa de brigar com ninguém, é o posicionamento energético. Aí ter essa atenção, qual é o posicionamento energético que eu estou emanando, basta você olhar o seu entorno, o que você está atraindo. Comece a perceber quem são as pessoas do seu convívio, qual o tipo de frequência e vibração elas emanam para você, para que você comece internamente a olhar. Está sendo desrespeitado? Será que você está se respeitando? Está se sentindo abandonado? Será que você não está se abandonando para fazer parte do todo? Para sentir-se pertencente de algo? Porque muitas das vezes a gente reclama que é abandonado, que é rejeitado, que é esquecido, mas a gente está se abandonando. A gente está esquecendo de olhar para a gente mesmo. E eu acho legal a gente destacar e pensar junto, né? Que, na verdade, não existe culpa. Existem as responsabilidades. E vai de encontro a uma postagem que eu fiz esses dias no Instagram, que quando eu entendo que não existe culpa, que existe só responsabilidades, e que eu fico achando ou procurando alguém para se responsabilizar pelo aquilo que eu fiz, é não querer assumir a própria responsabilidade das suas ações, das suas escolhas. No momento em que eu falo, ai, que Deus que me castigou, eu estou querendo jogar nas mãos de Deus aquilo que eu mesmo semeei, aquilo que eu mesmo plantei. Mas como o plantio aconteceu, a colheita não foi boa, eu fico ali na sensação e vibração de culpa, fico querendo encontrar um responsável pelo meu plantio e acabo não assumindo as minhas responsabilidades. No momento que eu não assumo as minhas responsabilidades, eu não tenho como modificar aquela informação dentro do meu sistema. Porque eu preciso de me responsabilizar pelo meu processo, entender o que está acontecendo ali e entender que aquilo que eu estou colhendo foi justamente aquilo que eu semeei e eu plantei de alguma forma. Às vezes, indiretamente, a gente faz alguns plantios
que a gente só vai perceber na hora da colheita. E é muito profundo. Porque quando nós estamos no momento de fragilidade, de debilidade, a gente tenta se agarrar à primeira coisa que aparece e esquecemos de ver nas entrelinhas o que é aquilo que está aparecendo. Será que verdadeiramente vai me tirar da situação que eu me encontro? Ou vai ser só um paliativo que depois vão deixar consequências piores? Porque às vezes nessa tentativa de sair daquela situação de forma desesperante porque está doendo, a gente acaba anulando, às vezes, os nossos princípios, às vezes as nossas vontades, porque o desespero é tanto, a gente quer fazer um movimento para sair daquela situação. Só que a que preço que você quer sair daquela situação? E quando a gente começa a entender que isso também vai passar, a gente começa também a ser mais seletivo e utilizando a nossa sabedoria para fazer a mudança de uma forma que depois não fique pior do que o que estava. Porque o desespero pode me levar a cometer uma coisa pior do que aquela situação que eu estava vivenciando e não consegui suportar. E somente por hoje eu vou fazer esse movimento é um raciocínio que nós teríamos que trazer para a vida, todos nós, porque além de nos ajudar a passar pelas provações, diminui o estado da ansiedade, porque se eu estou aqui no presente, no só por hoje, eu vou fazer o que eu preciso, que eu quero colher amanhã, porque senão eu já estou lá na minha colheita, eu nem plantei, o que eu quero colher? Depois eu vou falar que tem um Deus injusto que está me castigando. Será mesmo? Ou que você não plantou e agora você está querendo colher sem ter plantado? Ou você plantou pera e quer colher melancia? Enfim. Então, é quando as pessoas estão muito fragilizadas e quando nós não estamos nesse estudo do autoconhecimento, é uma tendência natural de começarmos a buscar foros responsáveis pela nossa frustração. Então, isso é muito automatizado e faz parte do inconsciente coletivo. Né? Então, quando nós temos essa estrutura de querer agarrar a algo para não assumir a responsabilidade daquilo que eu não quero, imagine, eu estou colhendo isso aqui que eu não quero. Olha que difícil, mas foi eu que implantei. Para a gente chegar a esse entendimento, para ter esse acolhimento sem um auto-julgamento, sem essa questão de ficar se punindo, é necessário ter uma maturidade emocional muito bem estabelecida, amadurecida. Eu preciso de estar no entendimento de ser humano, né? Que quando eu vejo que eu sou uma humana, eu sei que eu vou acertar, que eu vou errar, que eu vou aprender, mas eu estou vivenciando, eu estou experienciando. Quando eu não me coloco nessa condição de humano, eu vou achar que eu não tenho direito, que eu não posso errar nunca. Então, quem não quer errar, também não vai fazer, não vai conseguir movimentar. Porque quando eu vou fazer uma coisa por uma primeira vez, a tendência é que eu vá errar. É uma regra? Não, não é uma regra. Mas a grande probabilidade é que eu vá errar em algum passo. Vamos pegar a culinária, né? Que é bem fácil, bem simples de poder exemplificar. Se eu for fazer um bolo que eu nunca fiz, eu posso ser que eu vou deixar ele assar um pouco mais. Pode ser que eu vou colocar um pouco mais de fermento da qual o bolo precisava. Ou vou esquecer de colocar o fermento. Ou vou esquecer de pré-aquecer o forno. Só que eu fiz. Eu consegui vencer ali o meu orgulho, né? E a gente vai trazendo para os nossos instintos. Eu vou conseguir vencer o meu orgulho e me permitir experienciar aquela situação. Eu vou, com isso, eu vou me matar ou vou matar alguém? Não. Então tá tudo certo, eu posso testar, eu posso experienciar, eu posso me humanizar. Porque muitos de nós, às vezes, ficamos estagnados por muito tempo por não se permitir errar. E isso é o nosso orgulho que está gritando, está sendo um orgulho mal usado. Então, para não errar, eu prefiro não viver. E aí, depois eu não sei porque minha vida está sem sentido. Eu não estou conseguindo viver. Eu não coloco impulso na minha própria ação. Eu não consigo fazer um movimento. Aí começa a entrar em depressão. Fica muito apegado a quando aquilo era legal, como eu gostava daquilo. Ou vai para a ansiedade. Começa a projetar na memória, na cabeça, coisas que deseja fazer, que deseja ter, que deseja conquistar, mas está tudo lá na frente. Não fica nesse estado pleno de presença. Só por hoje nos ajuda a permanecer nessa plenitude do momento presente. Então, quando nós vamos nos permitindo a vivenciar essas experiências, é o momento de verdadeiramente ter o aperfeiçoamento. Porque nós falamos assim, eu sou muito perfeccionista, por isso que eu não faço. Não, você é procrastinador e está inventando desculpa. Perfeccionismo é, eu vou dar o passo, eu vou fazer o movimento, vou entender o que me falta para aperfeiçoar. Mas como eu vou dizer que eu não vou fazer, que eu sou perfeccionista, se eu não estou fazendo? Então, eu não sei o que eu preciso de me aperfeiçoar.
isso é uma justificativa inconsciente que eu criei para o meu mental. Porque eu tenho dificuldade de assumir que eu não estou fazendo mesmo, porque eu não quero, ou porque eu acho que eu não deveria. Dentro dos atendimentos, quando nós fazemos uma sondagem, estamos conversando, a gente pergunta quais habilidades você acredita que você tem, que você consegue expandir, que você consegue ali servir. E muitas pessoas têm dificuldade de falar das próprias habilidades. Mas quando a gente fala de qual o lado sombra, o seu problema, o que você acredita que precisa ir de melhorar, as pessoas, elas automaticamente elas fazem uma lista. É fundamental sabermos as nossas sombras, mas também conhecer as nossas potências. Se nós temos um problema dentro de nosso próprio sistema, temos o que precisamos para fazer o movimento, para sair daquela situação. Qual a nossa tendência? Olhar a grama do vizinho que está mais verde e esqueço de olhar a minha, de estar ali adubando a minha, de regar a minha. E quando nós não conhecemos as nossas habilidades, é justamente o que a gente está fazendo. A gente está valorizando, validando tudo que o outro tem de legal, de bom, que eu admiro, mas eu esqueço de olhar para mim, olhar para as minhas potências e, consequentemente, terei essa tendência de buscar solução externamente, acreditando que vai aparecer um salva-vida que vai ali me tirar do meu problema. Eu sou muito direta, né, nas sessões terapêuticas e eu falo, olha, a terapia, ela não vai resolver a sua vida. Ela não vai tirar o seu problema. A pessoa se assusta, né? E eu falo, não vai. Quem vai te tirar do problema é você mesmo. O que a terapia vai fazer, ela vai te proporcionar essa visão da qual você está tendo dificuldade de ter, ela vai ampliar o seu foco para que você consiga potencializar as suas próprias habilidades, para que você tenha maturidade para lidar com as situações. Porque as pessoas acreditam que vou pagar uma sessão terapêutica e o terapeuta vai resolver minha vida. E isso não é verdade. Ah, eu fiz terapia, mas ainda tem problema. Sim, você está vivo. Enquanto nós estivermos vivos e respirando, os problemas eles vão acontecer, eles vão chegar. A terapia vai nos ajudar a fazer aí esse fortalecimento das nossas habilidades, a essência, né, do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é matar uma curiosidade do que tem internamente, é você conhecer as suas potências para saber como usá-la. Porque pode ser que aquilo que você mais precisa está adormecido dentro de você. E você ainda não consegue nem reconhecer essa sua potência, habilidade para fazer o movimento que você deseja. Então, esse trabalho, ele é muito mais profundo do que simplesmente uma palavrinha clichê, aí você tem que se conhecer, né? É muito mais profundo, porque vai abrir muitos outros caminhos. Só que a pessoa precisa estar disposta a passar por essa trajetória. Ela precisa estar disposta a vivenciar essas experiências que vai levar nessas camadas mais profundas. Porque quando eu reconheço tudo que eu tenho, tanto de luz quanto de sombra, eu sei também em que momento eu preciso de usar cada uma delas. E aí nós vamos a cada dia mais ampliando esse autoconhecimento. E quando eu me conheço, eu saio da frequência da dependência, de ficar esperando a validação externa o tempo inteiro. Porque se eu for validada, ok, é legal. Mas se eu não for validada, eu não vou me invalidar. Eu não vou ficar estagnada no meu processo porque a outra pessoa não gostou, ela não aceitou, ela achou que não é legal assim. Não é legal para ela. Vamos entender que aqui eu estou falando de acordo às minhas verdades. Então, por isso que nós precisamos de estar olhando para isso com muito acolhimento e entender que as verdades são múltiplas. Cada um vai ter a sua. E não existe uma verdade melhor do que a outra. Existe a que me cabe e existe a que não me cabe tanto assim. Existe a que eu me identifico e existe uma que eu não vou me identificar tanto assim. Mas a minha não é melhor ou pior. A minha só é minha. E eu tendo esse entendimento, eu paro de brigar e de comprar brigas com coisas que não levam a lugar nenhum. Porque eu não preciso mais ser detentor de uma verdade absoluta. Eu preciso de me ancorar na minha verdade e também não me cegar dentro dela. Porque quando eu me cego dentro da minha verdade, eu não me permito crescer. E eu quero indicar uma pílula, né? Para isso também vai passar quando as pessoas estiverem muito angustiadas, sem saber que direcionamento tomar na própria vida. Então, no momento em que bater esse vazio, bater esse desespero de não sei o que fazer, encontrou algum tipo de bloqueio, alguma dificuldade mais específica, peça ajuda. Isso vai passar, mas se você tiver uma ajuda, passa ainda muito mais rápido.
E além de passar, você vai sair muito mais fortalecido, conhecendo as suas habilidades, podendo fazer esse autoacolhimento verdadeiro. Nós divagamos por muitos assuntos, mas que chegaram todos no mesmo lugar. Esse entendimento da brevidade das coisas, tanto dos problemas, quanto também dos momentos que a gente precisa de apreciar com mais presença. Né? Às vezes nós estamos tão focados no amanhã, no amanhã, no amanhã, que a gente não aproveita uma conversa com um amigo, a gente não aproveita ali um momento terapêutico que a gente está fazendo, que a gente se proporcionou. Hoje à tarde mesmo, eu, né, infelizmente tive que ir a um velório de um amigo, e aí nesses momentos que a gente começa a refletir a brevidade da vida, o quanto naquele momento da perda, da perda não, da separação, né, eu vejo como uma separação, o quanto a gente começa a refletir, o quanto que a gente fala, nossa, como que a gente não manifestou todo o carinho, atenção, o quanto a pessoa era importante na nossa vida. Geralmente a gente espera esses momentos. E aí, entendendo dessa brevidade, que isso também vai passar, né, vamos ser mais conscientes com o nosso estado de presença. Aproveitar os momentos bons e não nos desesperar diante dos momentos ruins, porque tanto um quanto o outro vai passar.